Veja bem, eu fui criada na igreja. Qual? A Igreja Batista Independente. Sério? Sim. Eu frequentei a metodista. A mamãe, ela era assembleiana, anos 70, super rígido, assim. Por isso que ela era brava. Exatamente, bem fechado ali. Ela era bem rígida e tal. E aí, desde criança, eu tive dificuldade em me adaptar na igreja, tanto comportamentalmente quanto intelectualmente. Uhum. Mas eu sempre tive um senso de propósito muito forte. Mesmo não tendo nada a ver com a igreja. E daí depois, quando eu me tornei de fato ateia, que eu assumi que eu era ateia, aquilo não fez mais diferença pra mim, entende? Porque assim, como o meu senso de propósito e o meu senso existencial não dependia de Deus, quando removeu Deus, continuou tudo igual. Deixa eu te fazer uma provocação. Será que não é ao contrário? Tu só tem esse senso de propósito porque tinha Deus? E aí, mesmo você dizendo, ou... Porque veja, nós carregamos muitos traumas. Sim, concordo. E assim, é óbvio, as decepções, a vida, nós amadurecemos. E aí é difícil tu acreditar em conto de fadas o tempo todo. E nem tudo do que é passado pra gente, é dentro das próprias religiões. Tu olha e fala, isso não faz sentido, cara. Tipo, tá ligado? Isso aqui você percebe. E aí, às vezes, a gente tem o hábito de jogar o bebê com água fora. Concordo, tá ligado? mas eu não sou anti-religião, não. Não, eu sei, eu entendi você. Mas minha questão, quando eu te perguntei essa provocação, é porque, às vezes, por exemplo, você tem maior senso de propósito firme, estabelecido e fundamentado. Mas a minha colocação é porque só dá para ter um propósito firme se ele tiver, pelo menos, algum tipo de esperança de eternidade, pô. Então, em relação a, por exemplo... Eu não falei certeza. A provocação acerca do fato de que talvez isso esteja me influenciando até hoje, veja bem, é que depende, porque uma coisa que eu já vi muitas pessoas, choramingando, inclusive pessoas não ateístas, é de que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito, e que, ou senão, depois que se tornaram ateus, ficaram sem eira nem beira, né? Porque realmente, para muitas pessoas, essa crença na imortalidade, ou pelo menos na existência de Deus, é muito importante para fundamentar o que elas fazem diariamente. Só que eu nunca tive essa crise existencial, sabe? Porque eu lembro, inclusive, de um período em que eu estava niilista, mas não existencialmente, de fato, psicologicamente. Era na prática. Foi um período da minha vida que eu estava estagnada. E nesse período, eu fui infeliz. Esse período específico, assim, em um sentido existencial, eu vivia de uma forma miserável. Eu sentia que a minha existência ali era miserável porque eu não estava agindo de acordo com os meus instintos, com a minha intuição natural, que era agir de acordo como se eu tivesse um propósito e que as coisas valeriam a pena. Agora, isso não é fé? Cara, tenho, com certeza. Eu acho que eu sou muito crente. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Você tá falando pra mim como uma mulher... Só que eu não acredito em Deus. Não, esquece Deus. Esquece Deus. Esquece Tá Deus. Tira Deus da jogada. Eu vou te explicar uma maneira como eu enxergo. Eu conversei com o engenheiro Léo aqui. Ah, legal. O que ele falou pra mim? Belo programa. No final do programa, a gente entrou um pouco nesse assunto. Aí ele falou, eu tenho dificuldade de acreditar, porque pra mim as coisas... Eu falei, cara, sabe que você não entende? Você tem muita fé. Aí ele não entendeu o ponto. Eu falei pra ele, cara, você tem muita fé. Por quê? Porque você não é como uma criança que precisa ficar vendo as coisas pra acreditar. Ok. Você simplesmente vive, tá ligado? E isso é fé. Fé é uma convicção inabalável de alma. Quando eu chego e falo pra você, por que você faz? Porque eu tenho um propósito firme. Eu falei, beleza, mas da onde? Por que esse propósito? O que te direciona? Você vê que tem religiosos que vão chorar e dizer qual é o sentido da vida, o propósito. Na hora da morte, começa a mijar nas calças, falar, ai meu Deus, será? Tá ligado? E outros estão atravessando a existência com firmeza, com dignidade e para além de si mesmos, cara. E não faz sentido. Nossa, que engraçado. Agora tu tá me fazendo me sentir uma ateísta muito crente. Mas tu entende? Porque não faz sentido. Faz todo sentido. Olha só, Deus não existe. Beleza. Show. Sentido, a vida, ela é natural e apenas natural. E assim, cara, foi um acaso. É aquela coisa, ficar uma sorte absurda. Sorte ou azar, eu não sei. Porque, né? Beleza. Vai entender, né? Mas vai, chegamos aqui, estamos aqui. Evoluímos todo esse tempo. Mas a gente só vive 50, 60, 70 anos com sorte 80. Legal. O que eu faço da minha vida? Meu irmão, o que eu puder. Porque eu sou bicho. Agora, quando eu, diferente dos bichos, começo a olhar pro outro e falar, pera um pouquinho, dá pra viver não só por mim, mas por alguém? Tem alguma coisa que não casa aqui. Cara, é realmente uma perspectiva bem interessante, porque, veja bem, eu passei por um processo
bem longo até em relação à religião, porque eu tive um período em que eu acreditava, né? Aí depois eu comecei a titubear comportamentalmente e intelectualmente, e aí em dado momento eu me tornei ateia. E aí, logo em seguida, eu tinha ojeriza de religião. Ojeriza, assim, de todas praticamente. Só que o tempo foi passando e eu percebi que eu estava demasiadamente carnal. Eu não sei explicar, mas era uma sensação de que eu estava vivendo como um bicho, sabe? Eu sentia que eu precisava de algo além, espiritualmente falando, mesmo ainda com essa concepção de ateísmo. E aí eu comentei isso com um amigo meu, aqui em São Paulo, inclusive, e eu achei interessante porque ele prestou atenção, certamente naquele momento ele teve um insight. Eu vou levar essa desgraçada pra ayahuasca. E dito e feito. Ele me deu de presente, e eu fui num culto xamânico, aqui em São Paulo, inclusive. Foi no meio do mato, com uma fogueira enorme, assim. Só que eu já tava num processo em que eu comecei a perceber o valor da construção humana ao longo das gerações. E ali eu percebi, cara, eu acho que eu tô me tornando um pouco mais conservadora do que eu jamais fui. Eu acho que o principal traço conservador que eu sempre tive desde criança era aquele apego por construções antigas, monumentos, museus, sabe? Esse estudo pelo passado, pela manutenção da cultura sempre me gerou, assim, um interesse absurdo. Mas, veja bem, eu comecei a olhar pro metrô de São Paulo diferente. Eu comecei a olhar para aquilo e pensar, meu Deus, isso aqui é um monumento da humanidade, surreal, né? É surreal. Os caras fizeram um caminho embaixo da terra, né? Embaixo da terra. E assim, isso exige um estudo de inúmeras pessoas agindo em prol da existência desse metrô. E isso foi construído ao longo de anos, atrás de muita evidência científica, com muito cálculo, sabe? Com pessoas trabalhando, literalmente colocando as mãos naquilo. Então, eu olhei, meu Deus, isso aqui é incrível. Não, e assim, basicamente a regra da natureza é a entropia, é o caos. E aí, olha pra isso. Isso é espiritual, na minha visão. É o que eu tô falando. A humanidade, ela é espiritual. A civilização humana é impressionante nesse aspecto. E aí, quando eu tomei ayahuasca, veja bem, é quase como se tivesse, assim, fechado aquele ciclo que eu tava passando nesse processo. Eu tive um momento muito marcante. Eu sempre conto essa história porque foi um dos melhores momentos da minha vida, assim. Eu tive o que se chama de miração, né? Sim. Eu tive uma visualização do meu lado esquerdo, em que eu olhei pro lado e eu vi muitas pessoas. Muitas pessoas enfileiradas. E aí, elas começaram a se juntar uma na outra. Pá, 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 pá. E entraram em mim. E eu pensei, meu Deus, eu sou Avatar. Foi, assim, revelador. Naquele momento, é como se eu tivesse me reconectado com o fio da humanidade. Naquele momento, eu pensei, eu sou só mais uma. Eu sou só mais uma peça na continuidade da humanidade, com esse legado. E isso fez com que eu tivesse uma reverência muito grande por todos que vieram e responsabilidade por aqueles que ainda estão por vir.